Bom dia, comunidade Paz e Bem, terça-feira, cedinho, estamos juntos para mais um encontro, onde essa monja zen budista compartilha com vocês textos escritos por uma mestra chamada Shundo Aoyama Roshi, que ela é abadesa do mosteiro feminino de Nagoya. Foi o mosteiro onde a monja Koen ficou por 8 anos, né? Depois ela ficou mais 5 anos em outros mosteiros mistos, né? Servindo algumas comunidades. A Shundo Aoyama Roshi, ela nasceu em 1933, né? Então, 33, ela vai fazer 90 anos agora em 2023, né? 70, 80, 90, né? Muito bem, tá ficando velhinha e ela continua muito ativa, ela já escreveu muitos livros. Pro português tem 2 traduzidos, que foram iniciativas aqui no Brasil da monja Koen, né? E eu também, quando eu leio, vou lendo aqui para vocês, né? Eu já li uma vez esse livro, mas já faz muito tempo. Então hoje, por exemplo, eu vou ler 2 pequenas passagens. Uma se chama Queimar Sozinho e outro, O Passarinho Azul. Eu não me lembro mais dessas histórias, então para mim sempre é uma surpresa, né? A leitura, né? Também fico curiosa. Então vamos ver o que ela nos ensina aqui no Queimar Sozinho. Nas manhãs frias de inverno, se tentarmos acender uma vela sem cuidado, o pavio não pega fogo. Devemos primeiro derreter cuidadosamente a parafina ao redor do pavio, para apenas então tentar acendê-lo. Desse jeito, a vela se acende tranquilamente, sem problemas, e continua a queimar sozinha, ela mesma derretendo a cera com o calor de sua chama. Os seres humanos são como a vela. Nossa vida é como queimar uma vela. No início, devemos ter um mestre que nos acenda. Depois, devemos aprender a queimar sozinhos, derretendo lentamente nossa própria cera, emanando luz e calor com as nossas próprias forças. Por mais que se tente acender alguém, se ele mesmo não quiser queimar, não há nada que se possa fazer. Jukishi Yaga diz em sua poesia: mesmo que procure, não existe. Não há nada a fazer, nada a encontrar, a não ser aquecer-me sozinho. Queimo meu corpo, faço luz em volta de mim. Não há outra maneira senão escolher nossa própria estrada na vida, caminhar com as nossas próprias pernas. Não há ninguém de quem possamos depender, ninguém que possa nos ajudar. Temos que superar nossa dependência e nos sustentar por nossos próprios pés. Cada frase desse pequeno texto contém um grande ensinamento. Quando ela fala que no início a gente tem que ter um mestre que nos acenda, é a conexão, né? Para que possamos encontrar Buda, essa conexão ela tem que se dar a gente não consegue isso sozinho, né? É por isso que a gente procura um mestre, alguém que já trilhou essa caminhada, né? Isso não é só no caso dos ensinamentos do budismo. A nossa vida é assim, quando a gente nasce, quando a gente é bebezinho, a gente precisa dos cuidados maternos, depois dos cuidados paternos,
né? A gente não consegue sobreviver sozinho, então a gente precisa do calor, né? É fundamental esse calor que vem do útero, depois do colo materno, depois o calor dos contatos, dos afetos, né? dos avós, do pai e da mãe, né? E depois, para trilhar um caminho, adentrar um caminho espiritual, né? É necessária essa conexão profunda e sincera e essa entrega, né? Em confiança, né? Em fé e confiança, né? E outra, né, quando ela fala que se a gente não quer, que a gente tem que aprender a queimar sozinho, sendo luz para si própria, para o seu caminhar, porque a gente tem que diminuindo as nossas dependências para ter a autossuficiência, mas sem perder a noção da interdependência, porque senão a gente fica muito egoísta se achando que eu estou podendo, eu consigo tudo sozinho, e não é assim, né? Quando ela falou ali, por mais que se tente acender alguém, se ele mesmo não quiser queimar, não há nada que se possa fazer. Às vezes as pessoas estão tão deprimidas, quem está na volta sofre junto, fica angustiado, ou pessoas assim que estão vivendo alguma dependência, que não seja só dependência emocional, mas que depende financeiramente, não conseguem se independizar financeiramente, né? Depende de drogas, depende de álcool, né? São as dependências que é tão fácil, né? E é tão difícil de romper, né? E que se a pessoa não se esforçar, se ela não se empenhar, se ela não for protagonista do seu processo, não tem quem consiga fazer isso por ela. Uma vez eu tive uma experiência, muitos anos atrás, isso foi lá por 98, eu fui fazer uma viagem para Cancún e a gente foi para Cozumel e eu queria mergulhar para ver os corais, diz que são um dos corais mais belos do mundo. Aí eu fiz um curso rápido lá de mergulho, de tubo, aquela coisa, né? E é muito rápido, mas eu pensei que eu ia dar conta. Chegando em Cozumel, o pessoal começou a se jogar com os, né, com todo aquele aparato. Na hora H eu amarelei e disse, não vou me jogar, não vou conseguir respirar, né? Aí uma pessoa do grupo disse assim, vem, qualquer coisa eu te ajudo. Naquela hora eu tive um insight, como assim me ajuda? Se eu não respirar por mim, ninguém pode me ajudar. Mas enfim, né? Então é isso aí, a nossa vida é assim. A nossa vida está onde estão nossos pés e a gente é responsável por essa caminhada. E nesse trilhar, né, esse oceano da existência, a gente não nasce sabendo. E a cada momento que a gente sempre está se defrontando com novas experiências, né? A gente tem a experiência, a história da humanidade, né? Mas para cada ser, né, é muito único, né? Milhões de velas já se apagaram. A vela é uma vela, parece ser a mesma, mas não é a mesma. Ela está sendo muito única e singular naquele momento de gerar luz. E é assim a nossa vida, né? Temos o desafio diário de desenvolver meios hábeis para poder atravessar em sabedoria, né? Vamos ver o outro. O passarinho azul, um poema. Procurando a primavera o dia todo, não a encontrei. Apoiando-me em meu bastão, atravessei montanhas e montanhas. E voltando para casa, segurei um galho de ameixeira. Ali a encontrei. Florescia em sua ponta. É uma das minhas poesias preferidas. Se não me falha a memória, é de autoria do poeta chinês Dai Eki, da dinastia Sung. Esse tipo de poesia deve ter sido escrito por vários poetas em vários países.
No Japão, uma canção de Wakayama Bokusui, de 1885 a 1928, exprime o mesmo estado de ânimo. Montanhas e rios atravesso, em um país onde a solidão nunca termina e continuo viajando. Na Europa, encontramos a história infantil O Pássaro Azul, de Maurice Maeterlinck. Tanto no Ocidente quanto no Oriente, todos os seres humanos procuram incessantemente pela felicidade em todas as épocas. Muita gente acredita que a felicidade está no dinheiro e passam a vida atrás de bens materiais. Outros pensam que a felicidade está na fama, em uma boa saúde, nos filhos. Mas para a maioria, a vida termina como um sonho incompleto, sem alcançar aquilo com que sonharam. Poucos compreendem que a verdadeira felicidade não está na satisfação de todos os nossos desejos mundanos. Os desejos humanos sempre aumentam, sem limites. É impossível satisfazer a todos. Eventos desagradáveis e tragédias também acontecem. Mesmo que se trabalhe com afinco, a pobreza pode sempre chegar. No país, aqui, o trabalhador do Brasil, não que seja muito diferente em outros povos, né? Trabalha, muitas vezes tem esperança. Se eu trabalhar muito, com dedicação, eu vou vencer, eu vou ficar rico. E a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Eu tinha essa, quando era meu primeiro emprego, ou meu segundo emprego, isso, né, 15 anos, aos 20 e poucos anos, sempre tive que trabalhar. Eu acreditava, eu me lembro que teve uma época lá acho que ainda antes de iniciar na faculdade de psicologia, né, que eu me questionava. Eu trabalhava já há 5 anos, com tanta dedicação. Eu fazia contabilidade, mas como eu não tinha a formação superior de contabilidade, eu não podia assinar. Mas eu trabalhava tanto e eu ficava pensando, mas por que eu trabalho tanto, me dedico tanto? Por que eu só ganho um salário mínimo e um pouquinho? Por que não valorizam o meu trabalho? E ficava sempre com aquela esperança de que vai melhorar. Nesse meio tempo, dei uma guinada, fui fazer psicologia, consegui o crédito educativo, conseguia me manter muito, né, modestamente, mas era uma época muito feliz, né? Muitos amigos, morava em república, namorava, era muito bom, vivendo com muito pouco, né? Isso era felicidade, né? Mas eu já começava a me questionar, né? Depois vem, né, a realidade vai se impondo, a gente sabe que não. Os trabalhadores vendem a sua força de trabalho, né? E a maioria das vezes não são muito valorizados para isso, né? Então, mesmo que se trabalhe com afinco, a pobreza pode sempre chegar. Possivelmente não tenhamos nem mesmo o suficiente para comer. Por mais prevenidos que sejamos, a doença pode sempre nos atingir. Não temos como fugir dessas coisas. A doença pode nos arrastar para a morte e não conseguiremos escapar. Assim é a vida. Se a felicidade consiste na satisfação de todos os desejos, ela não existiria em lugar nenhum. A verdadeira felicidade deve ser independente de qualquer condição. Acredito que a verdadeira felicidade nasça da força espiritual de dizer sempre: o que quer que aconteça não me abalará. Aceitando assim qualquer situação, mesmo a pobreza extrema ou uma doença mortal. Esse é o ensinamento que Buda Shakyamuni buscava, descobria e ensinava. Buda também se tornou monge para atingir a felicidade. Passou a buscá-la incessantemente a ponto de abandonar a vida mundana. Quando ainda pequeno, já era o príncipe
do rei de Shaka, príncipe Gautama. Desfrutava de toda a glória e poder e riqueza que se podia desejar. Sua mulher era belíssima, a princesa Yasodhara, e também tinha um filho, Raula. Ainda assim, Buda abandonou tudo e saiu em busca do caminho, vestido apenas com os mesmos trapos que cobriam os mendigos. Por quê? Depois de anos, Buda disse a seu discípulo Anuruddha: não há ninguém no mundo que busque felicidade mais intensamente que eu. E no verso 290 do Dhammapada acrescentou: se, renunciando às pequenas alegrias, desejar obter uma grande felicidade, o sábio que aspira ao nirvana deve desistir dos ínfimos prazeres mundanos. Muito bem. Nos vemos então na próxima semana. Que tenhamos todos e todas uma boa semana, uma semana abençoada.